Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus por mais um estudo bíblico, onde nós temos meditado na palavra, nós temos sido fortalecidos pela palavra, e que em nome de Jesus, nesta quarta-feira, mais uma quarta-feira, que possamos ser edificados pela palavra do Senhor, e que Deus continue a abençoar a sua vida, abençoar a sua família, a fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Por gentileza, irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, capítulo 105. Abra sua Bíblia, por gentileza, acompanhe comigo essa leitura. Salmo 105. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Mas eu gostaria de pedir, por gentileza, que você acompanhasse a leitura deste salmo, verso a verso. Salmo 105. A palavra de Deus nos diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Então o salmista aqui, ele recorda a história do relacionamento de Deus com os patriarcas e o êxodo de Israel, com as razões de quê? Com as razões de louvar e engrandecer o nome do Senhor. No versículo 1, nós observamos: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Ou seja, quem Deus é, o que Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Aquilo que Deus faz em nossas vidas. Fazei conhecidos entre os povos. Observe aqui, povos, todas as nações. Que possamos fazer o nome do Senhor conhecido entre as nações. Versículo 2, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam. Buscai o Senhor, o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Esse deve ser o nosso desejo, buscar o Senhor em todo tempo. Buscar, irmãos, buscar a Deus significa nos aproximarmos a Deus em uma atitude de fé, em uma atitude de humildade, uma atitude de arrependimento, com os nossos corações pelos nossos pecados. Que possamos cada vez mais orar ao Senhor, uma atitude de livramento diante do Senhor, desejando cada vez mais a presença de Deus, a sua amável presença em nossas vidas. E por fim o versículo 5, lembrai-vos maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Que possamos, irmãos, não só hoje, não só nesta quarta-feira, mas todos os dias, que possamos dar atenção às maravilhas e os feitos de Deus realizados diariamente em nossas vidas. Que possamos então recordar dos feitos grandiosos do Senhor, a fim de louvá-lo, engrandecê-lo e bendizê-lo o nome. Refletir sobre as obras de Deus é uma boa maneira, irmãos, de alimentarmos a nossa fé, louvarmos o nome do Senhor. A história bíblica, ela não é só uma lista de fatos e datas, mas é um testemunho da fidelidade, da graça do Senhor para com os seus filhos. Saber que a palavra de Deus não pode falhar é um grande conforto para nós, cristãos, na vida e na morte. Nos dá razão para nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe
e aplique a palavra dele em nossos corações, em nossas mentes. Eu gostaria nesse momento de orar. Queria que você fechasse os seus olhos, aonde você estiver nesse momento, seja no seu escritório ou dentro da sua casa, que você possa nesse momento orar. E eu gostaria de encorajá-lo para que vocês possam também orar por todos os ministérios da igreja. Que você possa também orar pela vida do nosso pastor Honório, que está agora no momento de férias, descanso importantíssimo para as nossas mentes, para a nossa saúde emocional. Então que vocês possam orar nesse momento, pela vida do pastor Honório, pela vida da Jaque, da sua família, bem como de todos os irmãos da nossa igreja. Alguns irmãos estão enfermos, todos os ministérios, pelo conselho da igreja. Então que você possa orar nesse momento. Feche os seus olhos, que você possa orar pela sua igreja. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Deus, te louvamos porque por meio da tua palavra nós observamos as maravilhas, os feitos do Senhor. Que possamos recordar, que possamos lembrar dos teus feitos e sermos agradecidos constantemente pelo teu zelo, teu cuidado para com as nossas vidas. Pai, eu também quero te pedir, Senhor, nesse momento, pela vida do pastor Honório, pela vida da Jaque, que o Senhor continue abençoando os teus filhos, que nesse momento de descanso eu continue a revigorar a força dos teus filhos, Pai. Dá, Senhor, esse tempo de descanso e calma aos seus corações, Pai. Derrama graça e amor para com os teus filhos e abençoa também as suas famílias, Pai. Deus, também te pedimos, Senhor, pela vida da nossa igreja, pelo conselho da igreja, que o Senhor abençoe os presbíteros, que o Senhor também abençoe a junta diaconal, que o Senhor abençoe, Pai, todos os irmãos da nossa igreja, que o Senhor continue a estender a tua boa mão de graça e misericórdia, Pai, fortalecendo a fé de cada um deles, revigorando o ânimo no Senhor, que os nossos olhos possam estar sempre atentos ao Senhor, a Cristo Jesus, e que o Senhor, Pai, continue a cuidar, a zelar, a abençoar a tua igreja. Esta é a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, neste momento nós vamos estar louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Então que você possa abrir a sua boca, abra a sua boca, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, renda graças e louvores ao Senhor. Que você possa nesse momento estar cantando juntamente com o ministério de louvor da nossa igreja. Cante, exalte o nome do Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor
o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei
quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto amor o Senhor tem por cada um de nós, de entregar o seu único Filho por amor a cada um de nós. Quanto amor. Irmãos, nesse momento, na atitude de adoração, rendição e louvor ao nosso Deus, neste momento agora vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu queria pedir nesse momento para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, livro de Juízes, capítulo 6. Eu estarei realizando a leitura dos versículos 1 ao versículo 24, e eu gostaria de pedir encarecidamente que você acompanhasse essa leitura juntamente comigo. Juízes, capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 24. Acompanhe, irmãos, a leitura da palavra de Deus neste momento. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque, cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Versículo 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor,
Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Versículo 10. E disse: eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou, subiu e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, que me fales. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 17. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou no cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe os apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-lhes sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Que Deus aplique a leitura desta palavra do Senhor nos corações de cada um dos irmãos. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. E queremos Te pedir, Senhor, nesse momento que o Teu Espírito Santo possa clarear as nossas mentes, os nossos corações, e que o Senhor aplique esta palavra nesse momento em nossas vidas, a fim de edificar as nossas vidas, a fim de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. Abençoa os meus irmãos, direciona esta palavra no Senhor
e fortalece cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos meditado no livro dos Juízes. E semana passada nós estudamos e meditamos no capítulo 4 e no capítulo 5 com o pastor Honório semana passada. Então nós observamos semana passada o ciclo pecaminoso recorrente dos filhos de Israel, dos israelitas. Nós observamos semana passada em Juízes capítulo 4, versículo 1. Olhe para a sua Bíblia. Juízes capítulo 4, versículo 1, observamos semana passada que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude, ele foi o segundo juiz de Israel. Ele era filho de Gera, da tribo de Benjamim. Com a morte de Eude, os israelitas então, eles voltaram a fazer o que era mal perante ao Senhor. Eles retomaram as más ações, as práticas pecaminosas. Eles voltaram então a retomar a adoração a outros deuses. No versículo 2, entregou o Senhor nas mãos de Jabim. Notamos aqui a disciplina de Deus para com os filhos de Israel. Notamos aqui o cuidado de Deus a fim de retornar para que os filhos de Israel possam voltar novamente aos olhos do Senhor. Temos aqui então no versículo 2 a disciplina de Deus para com os israelitas. Tornaram-se então escravos do rei cananeu, do rei Jabim, por 20 anos. No versículo 3, os israelitas então, eles, em meio a esse sofrimento, em meio a essa angústia, em meio a essa opressão, os israelitas então clamaram ao Senhor. Os israelitas, eles preferiram seus caminhos, mas eles clamaram ao Senhor, pedindo socorro, ajuda, misericórdia do Senhor para com a sua vida, porque eles sofreram 20 anos, eles sofreram sobre o poder militar do comandante Císera. A graça de Deus, ela é manifesta então, mais uma vez, com os filhos de Israel, e por intermédio de Débora, mulher ousada pelo Senhor, juíza de Israel, bem como Baraque, filho de Abinoão. Eles foram extremamente usados pelo Senhor, Débora e Baraque, e então o povo de Israel, eles foram libertos. Juízes capítulo 4, versículo 15, observamos então que o Senhor, ele derrotou a Císara e todos os seus carros, e a todo o exército a fio de espada, diante de Baraque. Entretanto, Císara, ele saltou do carro e fugiu a pé. E quando observamos no versículo 21, que observamos semana passada, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou a mão de um martelo, e ela foi mansamente a Císara, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim Císara morreu. No versículo 23, assim Deus naquele dia humilhou o rei cananeu, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante então dos filhos de Israel. E por fim, em Juízes capítulo 5, versículo 31, e a terra ficou em paz 40 anos. Vou repetir mais uma vez, irmãos. E a terra ficou em paz 40 anos. Que bênção! Louvado seja o nome do Senhor. A terra então ela ficou em paz por 40 anos. Mas e agora? O que aconteceu então com o povo de Israel? O que aconteceu então com os filhos de Israel, com os israelitas?
Observe na sua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo 1. Olha o que aconteceu após esses 40 anos de paz. Capítulo 6, versículo 1 diz: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Nós observamos aqui, irmãos, mais uma vez, o ciclo pecaminoso recorrente dos israelitas. Mais uma vez, os israelitas, então, eles buscam seus próprios desejos, seus próprios anseios, e eles então voltam os olhares deles diante de outros deuses. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eles voltaram então à prática de adoração a outros deuses. Por isso, o que aconteceu? Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Mais uma vez, nós observamos aqui, então, a disciplina de Deus. O povo de Deus, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Eles voltaram seus olhos diante de outros deuses, e o Senhor, mais uma vez, disciplina o povo dele. Mais uma vez, o Senhor recai sobre ele a disciplina do povo, sobre o povo, a fim de que o povo retome mais uma vez o seu olhar no Senhor. Então, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deus permitiu que Midian oprimisse, irmãos, por 7 anos. O resultado, então, do julgamento de Deus. Os midianitas eram um grupo de pessoas que habitavam no leste do Golfo de Acaba, conhecidos por suas atividades de comércio, conhecidos por suas atividades de pastoreio. Eles eram descendentes de Midian. Midian foi o 4º filho de Abraão e Quétura, conforme Gênesis capítulo 25, versículo do 1 ao 6. Então nós observamos, irmãos, que mais uma vez o povo de Deus, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E então recaiu sobre eles a disciplina do Senhor. Mais uma vez, o povo de Deus, ele foi oprimido. Então, houve então a opressão dos midianitas. No versículo 22, prevalecendo então o domínio dos midianitas sobre os filhos de Israel. A opressão de Midian, irmãos, é a mais forte opressão até o momento, até esse estudo que estamos agora de Juízes capítulo 6. Por que foi a mais forte? Porque os israelitas, eles abandonaram as suas casas e eles foram forçados, conduzidos para morar em regiões montanhosas e em cavernas. Eles foram então forçados a se esconder em cavernas e abrigos em montanhas, em regiões inacessíveis. No versículo 3, e a cada vez que o povo de Deus, o povo de Israel, ele semeava, ele plantava, o que acontecia? Os midianitas, junto com os amalequitas, que eram outros povos que ocupavam no sul de Judá, e os povos do Oriente, um grupo de pessoas do deserto sírio, eles invadiam as plantações dos israelitas. Todos os anos na primavera, eles então invadiam e saqueavam e roubavam as plantações dos filhos de Israel. Eles destruíam então os campos, as colheitas, que se estendia até Gaza. Que sofrimento, irmãos! Que sofrimento estava passando o povo de Deus. Eles sofriam, eles estavam com fome. Eles vivenciavam esse sofrimento ano após ano. Essa opressão dos midianitas de saquear os seus alimentos, a colheita, o campo. Então, o povo de Deus, os filhos de Israel, eles sofreram perseguição, uma incessante perseguição com os midianitas e os seus aliados, amalequitas e os povos do Oriente.
O que aconteceu em seguida? Versículo 5. Os midianitas e os seus aliados, eles vinham como gafanhoto, irmãos, devorando tudo que vinha à sua frente. As colheitas então foram arruinadas. A terra então foi devastada. E as pessoas elas ficaram então empobrecidas. Eles roubavam tudo que tinha em sua volta. Eles roubavam com camelos. É importante a gente observar aqui, tem esse animal aqui destacado, o camelo. O camelo aqui era um animal usado por Midian a fim de ter um combate rápido, a fim de ter um longo alcance e uma surpresa na batalha. Então os camelos eles eram usados com esse propósito de combate rápido, um longo alcance e a fim de surpreender outros povos. Os israelitas então, eles foram forçados a viverem em regiões montanhosas, em regiões inacessíveis, por causa desta opressão dos midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. Então, do versículo 6 ao versículo 7, nós observamos então a resposta. Qual foi então a resposta do povo de Deus em meio a essa situação? A resposta de Israel à opressão dos midianitas foi então clamar. No hebraico, zaak. Eles clamaram ao Senhor. Eles falaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Deus, olha para nós, está difícil essa situação. Então o povo de Deus, eles clamaram ao Senhor, zaak, eles clamaram ao Senhor, devido ao seu sofrimento, devido à sua angústia, eles clamaram pedindo a Deus livramento, ajuda em meio àquela opressão. E assim como Deus fez com Débora, a juíza anterior, o Senhor falou ao povo de Israel por meio de um profeta. Então vem mais uma vez a intervenção divina diante do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8 nós observamos então que Deus ele ouviu o clamor dos seus filhos. Deus ele ouviu o clamor do seu povo e enviou um homem, profeta. As palavras do profeta falam que Deus o enviou. Fala que Deus enviou para uma determinada tarefa, um determinado propósito, com uma função específica. No versículo 9, reconta então a história dos atos graciosos e os feitos grandiosos de Deus em favor do seu povo, libertando-os, conduzindo-os até a terra dada a Israel. E no versículo 10, nós então observamos a mensagem do profeta. O povo falhou diante do Senhor. Deus ele traz a disciplina diante do povo. O povo então clama ao Senhor. O Senhor então ouve a oração dos seus filhos. E o profeta então, ele tem uma mensagem para o povo. A mensagem do profeta aos israelitas foi que eles não deveriam temer. Ou seja, eles não deveriam ficar com medo. Eles não precisariam adorar a outros deuses, aos amorreus que habitavam na terra. Mas eles deveriam voltar os seus olhos no Senhor, a fim de que o povo lembrasse dos atos graciosos, dos feitos de Deus, o Senhor da história. Mas, porém, os israelitas, eles não escutaram a voz de Deus. Eles esqueceram de tudo que Deus havia feito para cada um deles. Irmãos, quando nós observamos do versículo 1 ao versículo 10, qual a diferença dos israelitas para com as nossas vidas? Não somos diferentes do povo de Israel. Nós ainda temos mais responsabilidades, irmãos, porque nós temos hoje a Bíblia completa, a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas.
A Bíblia é a palavra de Deus, que exorta, que nos ensina, que nos repreende, a fim de que possamos cada vez mais voltar os nossos olhos no Senhor. Então não somos diferentes dos filhos de Israel. Passamos por diversas inconstâncias, irmãos, na nossa caminhada cristã. Ora nós estamos bem, ora não estamos bem, né? E então o que acontece conosco quando nós passamos por essas inconstâncias? Logo vem a disciplina de Deus nas nossas vidas. A fim de que? Qual o objetivo da disciplina? Para que possamos então obedecer, voltar os nossos olhos no Senhor, voltar as nossas mentes em Cristo Jesus, voltar então a ouvir a voz de Deus na palavra dele. É importante, irmãos, nós refletirmos sobre o remorso e o arrependimento. O remorso é a tristeza pelas consequências do pecado, pelas consequências do nosso ego. Por exemplo, muitas vezes nós falamos, eu estou injustiçado, ou a minha vida está péssima. Quando as consequências então do nosso pecado passam, o comportamento ruim ressurge mais uma vez em nosso coração. Isso é o remorso. Já o arrependimento, irmãos, o arrependimento afasta todo e qualquer remorso. O arrependimento tem a ver com Deus. Então, o que a gente aprende quanto a isso, quanto ao remorso e quanto ao arrependimento? É importante nós descobrirmos o que nós estamos lamentando. O que nós estamos lamentando em meio aos nossos dias, nos dias atuais? Será que nós estamos lamentados apenas pelas consequências do pecado? Ou realmente nós temos lamentado pelo nosso pecado? Por aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus? E o que devemos então fazer? Devemos ter uma atitude de arrependimento do pecado. Precisamos falar, Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Senhor. Me ajuda, Pai, a voltar cada vez mais os meus olhos no Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e então nos purificar de toda injustiça. Irmãos, clamemos ao Senhor em meio às nossas fragilidades, em nossas fraquezas, em nossas vulnerabilidades, que Deus, ele ouve o clamor dos seus filhos. A segunda parte desse estudo, irmãos, se concentra agora do versículo 11 ao versículo 24. A segunda parte desse estudo, então, registra um surgimento de um anjo do Senhor, ele é enviado. Representa então aqui no texto fisicamente Yahvé, o Deus de Israel. A palavra hebraica para anjo é malar, significa um mensageiro, aquele que provê uma mensagem de Deus para os seus. Então olhe para o seu versículo 11, olhe para a sua Bíblia nesse momento, versículo 11, Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. O mensageiro, então, o anjo se sentou sobre uma árvore, naquele carvalho, localizado em Ofra, cidade da tribo de Manassés, que estava localizada a oeste do Jordão. O pai de Gideão era Joás. Joás ele era descendente de Abiezer, da tribo de Manassés. Gideão, então, o que Gideão ele estava fazendo ali naquele carvalho? O que Gideão estava fazendo ali naquela árvore? Gideão ele estava então malhando trigo,
ou seja, ele estava batendo, debulhando e extraindo caroços de grão dos talos. Então, diante da ameaça dos midianitas, Gideão ele está ali naquela árvore, debulhando aqueles grãos, e Gideão ele usava então uma prensa para trabalhar com quantidades menores de trigo, a fim de então escondê-las, a fim de então preservá-las dos midianitas. Versículo 12, nós observamos então que o anjo do Senhor ele saudou a Gideão. O anjo do Senhor então ele se apresentou a Gideão. O Senhor é contigo, homem valente. E a gente observa, irmãos, que o anjo chama este homem que ele está inseguro, duvidoso em meio à situação, e o chama de valente, chama de guerreiro em meio à sua situação. E Gideão, ele então, ouvindo aquela voz, ele responde: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos tem acontecido? Se o Senhor está comigo, por que todos esses problemas, todas essas dificuldades? Né? Então nós observamos aqui que Gideão ele responde: Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos tem acontecido? O Senhor ele nos abandonou. Gideão ele começa a descrever: e o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas, ou seja, de Midian. Gideão ele abre o seu coração e compartilha isso. O Senhor então volta para Gideão no versículo 14 e responde aquela angústia de Gideão. E é o que o Senhor responde e então diz para Gideão, dando então uma missão para Gideão, de livrar, ou seja, de salvar o povo de Israel da mão dos midianitas. Essa então é a missão de Deus para com Gideão: salvar e livrar os filhos de Israel da mão dos midianitas. Mas tal como Moisés, Gideão ele olha para aquela situação e ele responde de sua insignificância: como assim? Como é que eu vou poder salvar os filhos de Israel? E Gideão ele diz então no versículo 15, ele responde ao Senhor e diz: a minha família, ela é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Ou seja, como é que em meio à minha situação, como é que eu tão pequeno, eu vou salvar os filhos de Israel? Essa foi a resposta de Gideão ao Senhor. E o que Deus ele então diz para Gideão? Versículo 16, irmãos, olhe para a sua Bíblia, versículo 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus ele então responde a Gideão e diz: Gideão, eu estou com você. Vá ao encontro dos midianitas. Eu estou com você. Essa foi a mensagem de Deus para com Gideão, o chamando para livrar os filhos de Israel. Então a palavra eu estou com você, a palavra eu estou, no sentido original, é ser. É o mesmo termo usado por Deus ao se identificar a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou, me enviou a vós outros. É o mesmo sentido. É Deus quem chama a Gideão. E Deus ele diz: eu estou com você. Eu vou lutar a batalha com você. Você não está só, Gideão. Eu estou juntamente com você. E no versículo 17, mesmo Deus dizendo para Gideão que estava com ele, qual foi então a atitude de Gideão ao ouvir a voz de Deus? No versículo 17, Gideão ele diz: se agora tenho achado favor ou graça aos seus olhos,
o juiz então, Gideão, ele pede uma prova. Ele pede uma prova para atestar se realmente era Deus que estava falando com ele. O juiz, ele pede uma prova de que o mensageiro, se era o Senhor realmente. Então Gideão, ele dá um presente ou uma oferta, descrita então no versículo 18, ao enviado, e pede-lhe para que espere pelo seu retorno. Então Gideão, ele vai preparar essa oferta. Então Gideão, ele trouxe a carne, pão sem fermento, caldo de carne, e o mensageiro então, ele instrui a Gideão, dizendo: coloca a comida sobre esta pedra, sobre uma pedra. Então o anjo então, ele a tocou com o seu cajado, o fogo consumiu o alimento e o mensageiro desapareceu da sua presença. Versículo 21. Irmãos, nós então observamos aqui o chamado de Deus para com Gideão. Então Gideão, ele percebeu então naquele momento que o seu visitante, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, ele realmente veio da parte de Deus. E ele se fez presente face a face com Gideão. E Deus, ele falou para Gideão, garantindo-lhe que ele não morreria. Olhe para o versículo 23. No versículo 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Não temas, ou seja, não tenha medo, não morrerás. Deus, ele fala para Gideão não ter medo. E em resposta, Gideão, tal como Abraão, ele então construiu um altar para o Senhor, cujo nome, o Senhor é paz. Que bênção, irmãos. Irmãos, do mesmo modo que Gideão, ele cometeu erros, nós também estamos propícios aos mesmos erros. Primeiro, por quê? Porque muitas das vezes vemos os nossos problemas como o abandono de Deus. Em vez de perguntar a Deus de que maneira Deus ele está trabalhando em nosso favor, de que maneira Deus ele trabalha conosco. E então, por meio de nós, o que Deus ele está fazendo diante daquela situação para com as nossas vidas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Precisamos compreender, irmãos, que Deus, ele caminha com os seus filhos. Deus, ele caminha conosco. Ele trabalha em nosso favor, para a glória dele, para a honra e o louvor a Deus. Ele é o Senhor da providência. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Deus, ele é o Senhor da providência. Ele cuida da igreja dele e tudo dispõe para o seu bem, para a glória dele. O segundo ponto que a gente observa aqui nesta aplicação é que geralmente esperamos que Deus ele faça algo em nós, ou perguntamos: por que Deus não manda alguém para nos ajudar? Né? Muita gente fala assim: por que Deus não manda alguém para me ajudar, para me socorrer? Mas nós precisamos pedir a Deus, refletir ao Senhor, pedir ao Senhor que: Senhor, capacita-me a lidar com esses problemas. Precisamos falar de forma diferente a Deus: Deus, me capacita para lidar com esses problemas, para lidar com essas situações, para lidar com essas circunstâncias. Aprendamos, irmãos, com Gideão. Deus, ele caminha com os seus filhos para lhes dar paz. Deus, ele caminha com os seus filhos lhe dando paz. Adoremos ao Senhor, cultuemos e glorifiquemos o nome do Senhor. Por fim, irmãos, a terceira parte do nosso estudo agora se encontra do versículo 25 ao versículo 40.
nós então notamos aqui que Gideão ele destruiu o altar de Baal. A cena agora muda para a noite e Deus ele então ordenou a Gideão que derrubasse o altar, o santuário que era dedicado ao Deus cananeu, que é do pai de Gideão, e cortasse o poste sagrado de Aserá, que estava junto ao altar. Deus ele estava exigindo grandes coisas a Gideão. Com toda a sua fraqueza, com todo o seu medo, Gideão ele então o faz. Ele faz usando, conforme o versículo 25, Gideão ele usa um boi que pertencia ao pai dele. Com qual objetivo? Com o objetivo de derrubar o altar de Baal. E a fim de edificar o Senhor um altar naquele local em camadas de pedra e oferecer então um holocausto com lenha de poste de ídolo ao Senhor. E o que Gideão ele fez? Gideão ele fez, após ouvir a voz de Deus, no versículo 27, Gideão ele tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor havia ordenado, temendo, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade. E Gideão ele não fez durante o dia, mas Gideão obedeceu a voz do Senhor e o fez à noite. Observamos que Gideão ele usou 10 serviçais e ele temia a raiva de seus pais perante aquela situação. E ele cumpriu as ordens divinas durante a noite. No versículo 28, levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, e aquele altar ele estava derribado, e o poste do ídolo estava junto dele, cortado e ferido. Boi fora oferecido então ao altar edificado. Os homens começaram a investigar e a procurar quem é que foi que derrubou o altar de Baal. Então, no versículo 29, uns aos outros diziam: quem fez isso? Quem derrubou? E assim descobriram Gideão, filho de Joás. Informou-lhe então que foi Gideão. E no versículo 30, aqueles homens eles pediram a Joás, o seu filho, a fim de matá-lo. Mas qual foi então a atitude de Joás para aqueles homens? Olha a resposta de Joás, irmãos, no versículo 30. Porque um Deus precisaria de alguém para disputar em favor dele? Se Baal era um Deus, ele deveria ser capaz de processar o violador e executar então a sentença. E assim Gideão ele é defendido pelo seu pai. Versículo 32, Gideão ele passou a ser chamado então de Jerubaal. Por quê? Porque foi dito que Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. O nome Gideão ele significa cortar, vem da palavra cortar. E Jerubaal significa ineficácia do Deus cananeu, que não tem poder para fazer nada. Do versículo 33 ao versículo 36, nós então voltamos os nossos olhares, volta então a descrever sobre os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. E então os midianitas e os seus aliados, eles se juntaram e acamparam no vale de Jezreel. Os midianitas então acamparam naquela região. Aquela região era uma região fértil, boa para a plantação de grãos e vegetais. Contudo, no versículo 34, nós observamos que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito do Senhor tomou a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abisritas se ajuntaram após ele. Ou seja, o Espírito do Senhor veio a Gideão capacitando, o tomou, o capacitou e o tornou carismático, o tornou bem vestido. E assim Gideão, ele recrutou um grupo de
pessoas, os abiesritas, os mensageiros de Manassés, Zebulon e Naphtali, conforme está descrito no versículo 35. E todos esses povos, eles estavam próximos do vale de Jezreel, onde estavam os seus inimigos acampados. Nós então, irmãos, observamos do versículo 36 ao versículo 40, Gideão, revestido de autoridade do Senhor, com todo o poder, Gideão, ele ainda continua a se questionar, ele ainda continua a se perguntar sobre o seu chamado quanto a livrar os filhos de Israel. Por que Gideão ele fazia isso? Por que Gideão, na verdade, ele fez isso? Porque Gideão e cada um de nós, irmãos, somos limitados, somos pecadores. Então Deus, com graça, demonstra paciência com Gideão. E Gideão aqui ele é retratado como um líder inseguro, pois ele realizou uma prova, um teste para o Senhor, para assegurar se realmente Deus estava o chamando para livrar o povo de Israel. E nós observamos então, no versículo 36, se há de salvar a Israel por o meu intermédio, Gideão ele faz então um questionamento e ele faz uma prova de Deus. Olha o que Gideão faz. Gideão ele então ajeita um punhado de lã na eira e ele pediu a Deus que na manhã seguinte, se o orvalho estivesse somente na lã, mas não no chão, então ele conheceria, ele saberia que Deus realmente queria livrar Israel por intermédio dele. E o que aconteceu, irmãos? No dia seguinte, conforme o versículo 38, Gideão ele percebeu que a porção de lã ela estava molhada. Ele espremeu aquela lã como uma taça cheia de água. Depois daquela situação, depois dessa prova, Gideão ainda ele faz mais uma prova, ele ainda se questiona quanto a Deus. E Gideão ele pede que Deus agora faça o inverso, a fim de reconfirmar o chamado. Então naquela noite, Deus inverteu o sinal. Gideão, então, deixando a porção lã seca, agora nesse momento, e o chão molhado. Gideão ele pediu a Deus ajuda, irmãos, para a edificação da sua fé. Gideão ele pediu então força ao Senhor para continuar na caminhada. E nós hoje, irmãos, como nós podemos ser edificados no Senhor? Nós precisamos então orar ao Senhor, meditar na sua palavra, a qual ela é útil para nos ensinar, para nos repreender, corrigir e nos educar na justiça, conforme o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A história de Gideão, irmãos, demonstra então o amor, a fidelidade, o cuidado e a maravilhosa graça de Deus para com os seus filhos. É o Evangelho de Cristo, irmãos, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós observamos aqui, irmãos, Cristo, Ele morreu por nós quando nós éramos pecadores. Note o seguinte, irmãos, nesse texto que a gente estudou de Juízes capítulo 6, nós observamos que Deus ele escolheu a Gideão, não porque ele era um guerreiro, mas para transformá-lo em um guerreiro. Deus ele escolheu a Gideão não porque ele era forte, mas para demonstrar a força de Deus na vida de Gideão. Deus escolheu Gideão não pelo que ele tinha para oferecer, mas porque Deus ele é gracioso e misericordioso. Do mesmo modo é a salvação, irmãos. Deus ele escolhe as pessoas não pelo que as pessoas podem proporcionar. Deus ele não observa algum potencial em nós, mas ele nos escolhe por amor. João capítulo 3, versículo 16,
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, foi em amor que Deus nos predestinou para filhos de adoção em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5. Assim, irmãos, alegre-se diante do amor e da graça e da misericórdia de Deus para com a sua vida. Louve ao Senhor. Portanto, entendamos que Deus, ele ouve o clamor dos seus filhos. E da mesma maneira como foi com os filhos de Israel, em meio às nossas fraquezas, clamemos ao Senhor na certeza que ele ouve a oração dos seus filhos, na certeza que ele ouve a sua oração em meio à sua angústia. Segundo ponto, Deus, ele caminha com os seus filhos. Deus, ele trabalha em nosso favor, irmãos, para a honra, a glória e o louvor a ele. Ele é o Senhor da providência, ele cuida da igreja e ele tudo dispõe para o bem dela. E terceiro ponto, irmãos, Deus, ele age com graça diante dos seus filhos, direcionando então os nossos olhares para Cristo, direcionando os nossos olhares para o Senhor. E por toda a Escritura nós observamos e temos testemunhado de Cristo, porque toda a Escritura aponta para Jesus. Meditemos na Bíblia, a nossa única regra de fé e prática. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus, ele fortaleça a sua fé em Cristo Jesus, que você continue a olhar para o Senhor Jesus. Feche seus olhos nesse momento e nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um estudo bíblico e que possamos entender, irmãos, que Deus, ele ouve a oração dos seus filhos, que Deus, ele age nas nossas vidas, Deus, ele caminha conosco e Deus, ele age com graça diante das nossas vidas. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Deus, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, muito obrigado por esse estudo, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor continue a fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus e que possamos sempre compreender, Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor caminha junto conosco e que o Senhor age com graça e misericórdia em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos, aonde eles estiverem nesse momento, Pai, que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles e que eles continuem a olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tenham todos uma ótima noite e um bom resto de semana. Deus te abençoe.